Você já se perguntou por que os primeiros seres humanos viviam por séculos, enquanto hoje raramente passamos dos 100 anos? Como é possível que Matusalém tenha vivido 969 anos, enquanto nossa expectativa de vida diminuiu tanto? Será que a ciência pode explicar isso? Ou há algo muito maior por trás dessa mudança? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia. Por que os primeiros humanos tinham vidas tão longas? Vamos explorar as Escrituras, entender o impacto do dilúvio, a degeneração genética e até mesmo o papel da espiritualidade na longevidade humana. Se você quer entender como tudo isso se conecta, já curta o vídeo e se inscreva no canal. E me diga nos comentários, você gostaria de viver 900 anos? Sua resposta pode surpreender muita gente. A Bíblia nos apresenta uma realidade fascinante. Os primeiros seres humanos viveram por séculos. Adão teria vivido 930 anos. Noé chegou aos 950 e Matusalém, o homem mais longevo registrado, atingiu impressionantes 969 anos. Mas por que essas pessoas viveram tanto? E o que isso significa dentro do plano de Deus? Nos tempos antigos, a longevidade não era apenas um detalhe curioso, mas um fator essencial para o cumprimento dos propósitos divinos. Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança, e a vida longa era parte desse design perfeito. Lembre-se, a morte entrou no mundo como consequência do pecado. Antes disso, o ser humano era feito para viver eternamente. Além disso, os primeiros patriarcas tinham a responsabilidade de transmitir conhecimento e instruções diretamente de Deus às novas gerações. Pense nisso. Noé nasceu cerca de 100 anos depois da morte de Adão. Isso significa que havia uma transmissão direta das verdades de Deus entre poucas gerações, garantindo que seu plano e seus mandamentos fossem preservados. Mas, à medida que a humanidade se afastava do Criador, algo começou a mudar. O pecado aumentava e, com ele, as consequências se tornavam cada vez mais severas. A corrupção moral, a violência e o afastamento de Deus começaram a impactar diretamente a vida dos seres humanos. É aqui que entra um ponto crucial. Se a queda do homem trouxe a morte, será que também trouxe o encurtamento da vida? Essa é uma questão que nos leva ao próximo ponto essencial: o mundo antes e depois do dilúvio. Se há um evento que marcou profundamente a história da humanidade e impactou drasticamente a longevidade humana, esse evento foi o dilúvio. Antes dele, as pessoas viviam por séculos. Depois, as idades começaram a cair drasticamente. O que mudou no mundo para que isso acontecesse? A Bíblia nos diz que nos dias de Noé, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que todo pensamento do coração do homem era continuamente mau. Gênesis 6, 5. Deus, então, decidiu trazer juízo sobre a humanidade, poupando apenas Noé e sua família. O dilúvio não foi apenas um castigo, mas uma transformação radical. No ambiente da terra, antes do dilúvio, o mundo era um lugar muito diferente. A própria Bíblia nos dá indícios disso. Em Gênesis 2, 6, por exemplo, lemos que não chovia sobre a terra, mas subia um vapor que regava toda a face da terra. Isso sugere um sistema climático completamente distinto do que temos hoje. Muitos estudiosos acreditam que a Terra possuía uma espécie de camada protetora de vapor d'água que criava um efeito estufa, mantendo temperaturas estáveis e protegendo a humanidade da radiação solar prejudicial, o que poderia ter contribuído para a longevidade. Após o dilúvio, essa camada teria colapsado, dando origem ao ciclo de chuvas que conhecemos hoje. Além disso, as condições ambientais se tornaram muito mais hostis. A Terra passou por mudanças geológicas extremas. O clima se tornou mais severo e, com o tempo, isso pode ter influenciado na aceleração do envelhecimento humano.
Outro fator a se considerar é a alimentação. Antes do dilúvio, a dieta humana era exclusivamente vegetariana. Somente após a destruição da terra pelas águas, Deus permitiu o consumo de carne. Gênesis 9:3. Essa mudança na alimentação pode ter impactado a saúde humana ao longo das gerações. E o que vemos depois do dilúvio? Uma queda drástica na expectativa de vida. Noé, que viveu antes e depois da catástrofe, chegou aos 950 anos, mas seu filho Sem viveu 600 anos. Seu neto Arfaxade viveu 438. E em poucas gerações, a longevidade média caiu para menos de 200 anos. Algo realmente significativo aconteceu. Isso nos leva a um ponto fundamental. Será que a genética da humanidade também foi afetada? Desde o início, a Bíblia nos ensina que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, perfeito e sem qualquer imperfeição física ou moral. Adão e Eva foram projetados para a eternidade, sem doenças, sem degeneração e sem morte. Mas quando o pecado entrou no mundo, algo começou a mudar, e essas mudanças foram se acumulando ao longo das gerações. A genética humana, que no início era perfeita, começou a sofrer um processo de deterioração. O apóstolo Paulo nos lembra disso em Romanos 8:22, ao dizer que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Essa declaração nos mostra que não apenas os seres humanos, mas toda a natureza entrou em um estado de decadência contínua após a queda. E isso faz sentido quando olhamos para a ciência moderna. Sabemos que, com o passar das gerações, nosso DNA sofre mutações. Algumas são inofensivas, mas outras afetam diretamente a longevidade e a saúde. No início da humanidade, as mutações prejudiciais eram praticamente inexistentes. Mas, com o tempo, o acúmulo dessas alterações genéticas pode ter reduzido nossa expectativa de vida. Outro detalhe importante: os primeiros seres humanos tinham uma herança genética extremamente pura. Não havia a grande diversidade de mutações que existe hoje. Como exemplo, no começo da civilização, não havia leis contra casamentos entre parentes próximos. Isso porque as deformidades genéticas eram raras. Mas, à medida que os erros no DNA foram se acumulando, casamentos entre familiares passaram a representar riscos. Foi por isso que, séculos depois, Deus proibiu essa prática na lei de Moisés, Levítico 18:6-9. A degeneração genética também pode estar ligada ao fato de que, após o dilúvio, o pool genético humano foi reduzido drasticamente. Apenas Noé e sua família repovoaram a terra. Isso significou menos diversidade genética e, consequentemente, mais predisposição a mutações acumuladas ao longo das gerações. Isso nos leva a uma questão profunda. Será que a longevidade do ser humano também está relacionada à sua conexão com Deus? A longevidade humana não foi apenas afetada por fatores físicos e genéticos. A Bíblia deixa claro que nossa relação com Deus também desempenha um papel fundamental na duração e na qualidade de nossa vida. Desde os primórdios, a obediência a Deus esteve diretamente ligada às bênçãos, enquanto o afastamento dele trouxe consequências severas. Em Provérbios 10:27 lemos: "O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados." Essa passagem sugere que há uma conexão espiritual entre nossa vida e nossa submissão a Deus. Ao analisarmos a história bíblica, percebemos que os períodos de maior fidelidade a Deus estavam associados à prosperidade e à longevidade. Os patriarcas, que tinham um relacionamento próximo com o Criador, viveram por séculos. Já após o dilúvio, conforme a humanidade se distanciava mais de Deus, a duração da vida começou a diminuir. Isso fica ainda mais evidente na época do povo de Israel. Moisés, ao transmitir as leis de Deus ao povo,
declarou em Deuteronômio 19:20: Tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e a longevidade dos teus dias. Mas o que significa essa promessa? Seria Deus determinando exatamente quantos anos cada pessoa viverá? Ou será que os princípios divinos nos ensinam caminhos para uma vida mais longa e plena? A verdade é que muitos mandamentos bíblicos promovem saúde e bem-estar. O descanso semanal do sábado, por exemplo, previne o esgotamento físico e mental. As leis dietéticas ajudavam a evitar doenças e intoxicações. A prática do perdão, ensinado por Jesus, reduz o estresse e melhora a saúde mental. Ou seja, seguir os ensinamentos de Deus não apenas fortalece o espírito, mas também pode trazer benefícios físicos que impactam diretamente a longevidade. No entanto, a Bíblia também alerta que a rebeldia pode encurtar os dias do homem. O Salmo 55:23 afirma: Mas tu, ó Deus, farás descer à cova profunda aqueles que praticam o derramamento de sangue e a fraude. Não chegarão à metade dos seus dias. Aqui vemos que uma vida de pecado e injustiça pode trazer consequências que reduzem a expectativa de vida. Mas à medida que os séculos passaram, algo curioso aconteceu. A Bíblia registra que, após Moisés, a expectativa de vida caiu ainda mais e se estabilizou. Se analisarmos as Escrituras, perceberemos que depois da época de Moisés, a longevidade humana caiu drasticamente e passou a se estabilizar. No Salmo 90:10, Moisés declara: Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois cedo se cortam e voamos. Isso é surpreendente. Antes, os patriarcas viviam por séculos, mas, de repente, a expectativa de vida se reduziu para uma média muito mais próxima da que temos hoje. O que aconteceu? Primeiramente, é importante lembrar que Moisés viveu 120 anos, o que já era consideravelmente menos do que os séculos vividos pelos seus antepassados. Depois dele, reis e profetas raramente ultrapassavam essa idade. Davi, por exemplo, morreu aos 70 anos. Isso sugere que Deus realmente decretou um novo limite médio para a vida humana. Mas qual seria o motivo disso? Uma possível explicação está no próprio propósito de Deus para a humanidade. No início, as pessoas viviam muito porque precisavam povoar a terra e transmitir conhecimento às gerações futuras. Mas, com o passar do tempo, a corrupção humana se intensificou. Quanto mais tempo um ímpio vivesse, mais tempo ele teria para praticar o mal. Reduzir a expectativa de vida poderia ser uma maneira de limitar a propagação do pecado na Terra. Além disso, a degradação genética continuou seu curso. Cada geração acumulava mais mutações, tornando o corpo humano mais suscetível a doenças e envelhecimento. Isso se alinha com o que a ciência moderna entende sobre o envelhecimento celular e a deterioração do DNA ao longo do tempo. Outro fator é o ambiente em que as pessoas passaram a viver. As cidades antigas, por exemplo, eram locais de grande aglomeração, onde doenças se espalhavam com mais facilidade. O acesso à alimentação e à higiene também se tornaram desafios para a sobrevivência. Mas há algo ainda mais profundo nessa mudança. Deus não apenas encurtou os dias do homem, mas nos deu uma nova perspectiva sobre a vida. Em vez de vivermos séculos neste mundo caído, Ele nos ofereceu algo muito maior, a promessa da vida eterna. Isso nos leva à reflexão final. Se a vida humana é tão breve, como devemos aproveitá-la? Como podemos garantir que nossos dias tenham um propósito verdadeiro? Agora que compreendemos por que os primeiros humanos viviam por séculos e como a expectativa de vida foi reduzida ao longo da história,
chegamos a uma questão essencial. Qual é o verdadeiro propósito da vida humana? A Bíblia nos ensina que, mesmo que nossa vida seja curta, ela tem um propósito eterno. Em Tiago 4,14, lemos: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Essa passagem nos lembra que nossa existência terrena é passageira, mas que há algo muito maior nos aguardando. A grande mensagem do Evangelho é que Deus não quer apenas que vivamos mais anos nesta terra, mas sim que tenhamos a vida eterna. Ao seu lado, Jesus declarou em João 11, 25, 26, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, enquanto muitos buscam a longevidade por meio da ciência e da medicina, a verdadeira solução para a morte está em Cristo. Deus não nos criou para vivermos apenas algumas décadas e depois desaparecermos. Ele nos criou para a eternidade. Isso significa que o mais importante não é quantos anos vivemos, mas como vivemos. Estamos gastando nossos dias nos aproximando de Deus ou nos afastando dele? Nossa vida tem refletido os propósitos divinos? Diante disso, eu te faço um convite. Se você quer viver não apenas mais anos, mas viver para sempre na presença de Deus, busque a Cristo hoje mesmo. Fortaleça seu relacionamento com Ele e viva com a certeza de que a vida eterna já foi conquistada para aqueles que creem. Agora, eu quero saber a sua opinião. Se fosse possível, você gostaria de viver centenas de anos como os primeiros patriarcas? Ou você prefere a promessa da eternidade? Escreva aqui nos comentários, pois quero muito saber sua resposta. E se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo.